80%. Guarda esse número, 80%. E 8/6/2026. Guarda essa data. Esse 80% é o tamanho do prejuízo que um credor da Raizen pode levar se ele simplesmente não fizer nada. E a pergunta que vem, o que ele pode fazer? Não muita coisa. Essa é uma questão extremamente difícil e eu vou te contar aqui no vídeo o que está acontecendo. E dia 8/6, segunda-feira, vai ser a decisão mais importante da história da companhia Raizen desde a sua criação. Vou te contar por quê. Os 80% não são multa, não são juro, é a perda do próprio dinheiro que o credor, determinados credores da Raizen, podem vir a perder. E pasmem, essa é a única opção que cai no colo do credor que não escolheu absolutamente nada. 20% do que ele tinha para receber, pago de uma vez só. Parece bom? Não, mas tem algo pior. Em 2047. Você não leu errado no slide e não ouviu errado o que eu estou dizendo. 2047. Agora segura essa, porque ela é o coração desse vídeo aqui. A maior empresa de açúcar e etanol do mundo entrou com a maior recuperação extrajudicial da história do Brasil e ela não chegou aqui só porque a lavoura quebrou. Muitos fatores impactaram e muitos desses fatores estão na sua vida, no seu dia a dia, produtor e produtora rural, e podem fazer você quebrar sem que você perceba. Ela chegou aqui por causa de uma conta que a sua fazenda todo dia mostra e de repente você não está vendo. Não esteja olhando para essa conta tão importante. Eu não vim aqui te dar boa notícia, eu vim te mostrar essa conta e te mostrar onde ela mira na sua porteira. Vambora? Mas eu gostaria primeiro de pedir desculpa. Esse vídeo aqui, hoje é dia 4, ele foi gravado ontem, dia 3, nós gravamos, ele subiu no YouTube às 8 horas, normal, tava tudo certo. Quando a gente foi ver, eu e o Pedro, eu tava com a voz do Pato Donald, deu algum problema na captação do áudio, nós não identificamos, e o que a gente decidiu fazer foi regravar o vídeo para você. Então a gente já tava com mais de 100 views em 8 minutos, 7 minutos. Então quem já viu, me perdoe, e quem não viu, vamos agora, já com muita novidade que aconteceu de ontem para hoje. O vídeo parece que é coisa de Deus, coisa mandada para nós, para contribuir mais com você, e para você, para ter mais informação mais fresca e assertiva. Vambora? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Mazo, nós somos advogados, nosso escritório, advogados para o produtor rural, queremos te guiar no caminho do crédito rural, do prejuízo ao crescimento, esse é o nosso propósito. Se você quiser falar conosco, quiser entrar em contato para saber dos nossos produtos e serviços e onde estamos, o que podemos fazer para te ajudar, está aqui na descrição desse vídeo o nosso contato. Beleza? Bora lá então. Primeiro, deixa eu te explicar por que isso tem a ver com você. Porque tem produtor pensando, Bruno, raiz é coisa de bolsa, é coisa de gente grande, não é comigo. Alto lá, meu amigo, é com você sim e eu vou te provar isso em 3 frentes, muito rapidamente. Fornecedor de cana. Quem é fornecedor de cana tem contrato de fornecimento, tem recebível para cair e é parte dessa engrenagem. Quando a maior compradora do setor reorganiza a dívida dela, ela reorganiza a relação com quem fornece. Eu atendi vários produtores me perguntando, contrato ou não com a Raizen, o que eu faço? E eu expliquei que os contratos de fornecimento não entram no plano de recuperação extrajudicial que está em andamento. E analisamos contratos, eles contrataram e até a presente data estão recebendo normalmente. Frente 2, e essa é bem dolorida, os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, foram emitidos como renda fixa do agro, né? Todo mundo comprou esses títulos, falou, nossa, está indexado com a Raizen, não tem problema. Tem gente do campo, pessoa física, produtor, consultor, muita gente no Brasil e no estrangeiro que colocou dinheiro em CRA da Raizen achando que era um porto seguro. E adivinha como estão esses credores agora? Sentados na mesa. Alguns sentados na mesa, outros aguardando, sem poder fazer muita coisa, como eu disse lá no início. E a terceira frente, que vale para todo mundo, a lição que fica disso que aconteceu com a Raizen.
Se a maior empresa do setor, com os melhores advogados e a melhor gestão do país, até então autodeclarada, chegou a esse ponto, o que isso pode dizer de operações do agronegócio tocadas no improviso ou sem a devida atenção aos detalhes? Guarda essas 3 frentes que elas são extremamente importantes para você entender por que e como isso aconteceu com a Raizen. Guarda o número que eu vou te dar agora e vou destrinchar mais lá na frente. 25 centavos. Daqui a pouco eu te mostro por que esse número é extremamente violento no histórico e na recuperação da Raizen. Agora vem o ponto que muda tudo e onde quase todo mundo erra ao contar essa história. A crise da Raizen não foi só na lavoura. Foi sim na lavoura, tem unidades aqui perto de nós e nós sabemos que foram negligenciadas. Virou um gigante muito grande e a administração, principalmente dos ativos vegetais, não foi a melhor. Mas não foi isso que fez a empresa passar pelo que está passando. Presta atenção, porque aqui é que separa quem entende de quem repete manchete. A Raizen tem cerca de 75 bilhões em dívidas, 65 bilhões no plano de recuperação extrajudicial, e a dívida total, incluindo tributos, pode chegar a 100 bilhões de reais, sendo que 25 bilhões de reais de tributos estão sendo discutidos de forma administrativa ou judicial. É a maior recuperação extrajudicial que esse país já viu desde a época em que existia a lei de concordatas. Mas a empresa não parou de moer cana, não parou de vender combustível e a operação está viva, funcionando. O que quebrou, na verdade? Quebrou a estrutura de capital que foi montada e aqui o número vai puxar o direito e as normas aplicáveis no Brasil. Vamos fazer uma conta aqui comigo? A empresa se capitalizou, dívida pesada para investir. Etanol de segunda geração, cogeração de energia, etanol de aviação, comprou outras plantas, ampliou a sua atividade de distribuição de combustíveis, aí veio Selic lá em cima, o custo da dívida explodiu. Indexado em dólar, indexado em euro, aí veio a safra ruim, queda no ATR, qualidade de cana que cai, e com ela a receita do açúcar e do etanol despencaram. O açúcar está no pior nível, agora recuperou um pouco, mas esteve no pior nível no final do ano passado, como commodity, e a Raizen é responsável por 15% da exportação de açúcar do Brasil, a maior exportadora do mundo. Aí veio a Argentina, tem uma operação de distribuição lá, troca de governo, mudança no panorama do país, câmbio e custo bagunçando a conta. Veio investimento pesado financiado por dívida que ainda não deu retorno prometido, especialmente etanol de segunda geração e etanol de aviação. Trocando miúdos, não foi um problema só, foi um problema estrutural. Dívida cara, safra fraca, preço apertado, mais investimento que não foi possível pagar, tudo ao mesmo tempo, empurrando o caixa contra a parede. E aqui, esse ponto que eu preciso que entre na sua cabeça, que é o fundamento de fazer vídeos tratando da Raizen, primeiro para te mostrar o que está acontecendo, tem muita gente que tem contrato com ela, e o exemplo que ela traz para o mercado. A operação estava em pé e mesmo assim o balanço quebrou. Porque a empresa não morre só em lavoura ruim. A empresa morre em estrutura de dívida mal montada. A fazenda também tem estrutura de capital. Tem dívida, tem prazo, tem garantia, tem custo financeiro. Você só não chama de estrutura de capital porque isso é linguajar da Faria Lima, do mercado. Você chama de as parcelas que vencem, os custeios que eu tenho que pagar. Então segura isso que a gente vai voltar nisso porque é muito importante que você entenda. Antes de eu te abrir o plano, deixa eu desfazer uma confusão que ainda mora na cabeça de muito produtor. Recuperação extrajudicial não é recuperação judicial, não é aquela pesada dentro do tribunal, nem nada. A extrajudicial é completamente diferente. É a devedora chegando para os credores e dizendo, na prática, olha, eu não consigo pagar do jeito que está combinado. Vamos sentar e negociar em bloco, com regra clara, antes que isso vire um incêndio completamente impossível de pagar. E por que isso importa para você, meu amigo e minha amiga que está aqui? Porque é exatamente a cultura que eu prego aqui no canal e que o nosso time prega como estrutura. Agir antes. Renegociar com método, prova, proposta na mão, não esperar o pior acontecer. Oficial de justiça na porta. A Raizen, com 65 bilhões de dívidas, escolheu sentar e negociar antes. Pensa nisso. A maior decidiu renegociar.
para poder parar de pé. Mas tem um detalhe que o produtor precisa entender que muita gente passa batido. Na RE, a recuperação extrajudicial, se um número suficiente de credores aprova o plano e o juiz homologa, o plano vincula todo mundo, inclusive quem não concordou e quem não participou. Até, especialmente, quem ficou quieto por não ter se interessado ou não saber exatamente como participar. Olha o tamanho do que eu estou falando aqui. Quem não foi na Assembleia pode ser arrastado pela decisão de quem foi. E nem todo mundo foi, aliás, pouca gente. Só os credores mais relevantes, como você vai ver aqui, que a gente vai trazer. É exatamente para aí que a gente vai agora. A Raizen colocou na mesa em maio o material concreto da proposta, no mercado chamando de blowout, que é a divulgação estruturada aos credores financeiros. E eu preciso ser honesto com você, porque a autoridade de verdade não esconde a outra metade. A própria empresa avisou que esse material é para discussão, ele foi inicialmente discutido, não é número final, pode mudar. Então leia que tudo que vem agora com esse aviso na cabeça é um desenho da proposta, não a escritura assinada. E existem 3 caminhos que foram propostos, como você está vendo aqui na tela. Opções A, B e C. Opção A é a mais sofisticada e a espinha do plano. Nós vamos ver o que aconteceu ontem. Eu vou te mostrar aqui. O credor pega o que tinha para receber, os 100%, divide em 2. 45% vira ação da Raizen. Agora, o número que eu mencionei para você lá, que eu ia voltar. A conversão da ação vai fazer com que a ação valha 25 centavos. Por que isso é violento? Porque converter dívida em ação a um preço baixíssimo significa criar uma montanha de novas ações. Imagina um bolo que você dividia em 10, você vai dividir em 1000 pedaços. Vai ficar uma fatiazinha que parece uma folha de papel, para entender. E quem já era dono da empresa antes da fatia existir, vai ter uma fatia melhor, vai encolher. Tecnicamente, isso se chama diluição. Na linguagem da fazenda, como eu disse, é um bolo que colocaram mais gente para comer. Os outros 55% viram crédito, dívida nova, mais alongada, dividida entre 2 pernas da empresa, que já eu vou te explicar também como é que ficou. Então, a opção A, o que acontece com o credor? Ele deixa de ser só credor e vira sócio da empresa. Ele tem um crédito que fica de 55%, 45% vira ação, ele vira dono e ainda é credor para receber numa reestruturação. Para de pensar como produtor por um segundo e pensa com quem prestou dinheiro. Você emprestou esperando receber juros de volta e te ofereceram virar dono da empresa apostando que ela se recupera. Pode ser bom, pode ser péssimo. Depende do futuro da companhia. Você troca a segurança de credor pela aposta de sócio. Guarda isso. Credor que vira sócio para de receber pagamento e torce para ter lucro. Agora, a opção B é o alerta vermelho do caso inteiro que vai lá no número inicial. Na opção B, o credor recebe 20% e perde 80%, com pagamento único lá em 2047, corrigido só pela TR. Não é renegociação, é derretimento do dinheiro. E aqui está a sacada que ninguém te conta com clareza. O ponto mais importante, a opção B é o destino de quem não escolher. Quem não escolher vai cair nesse ponto. Lê de novo comigo. Quem não acompanha, quem não vota, quem não decide, cai na pior opção por inércia ou por dificuldade do sistema em saber como participar. Olha o que isso te ensina. No mundo financeiro, igual no campo, quem não decide é decidido. O silêncio cobra. Ele tem preço. E nesse caso, o preço do silêncio é 80% do dinheiro de quem tinha para receber. Decora isso. A omissão nunca é neutra. A omissão escolhe e escolhe contra você. Presta atenção nisso quando for postergar as decisões que você tem que tomar. E por fim, a porta dos fundos para os pequenos, a opção C, é uma saída em dinheiro, créditos até R$13 mil, ela vai pagar 75% do valor, 9.750 para quem tiver essa situação. Parece a melhor de todas? Parece. Só que está limitado a 150 milhões de reais. A hora que chegar esse valor, acabou. Se muita gente corre para essa porta, ela enche e aí se prioriza os menores. Quem não couber vai ficar de fora. E trocando em miúdos é uma saída boa, mais limitada. Quem chegar atrasado não entra e pode entrar na opção B de ter que receber 20% daqui praticamente 21 anos. A proposta é desse jeito. Então agora, o que aconteceu ontem? Que eu vou trazer aqui, o Pedro vai colocar para você ver. Ontem teve uma reunião, uma assembleia de credores de debêntures, que são títulos de crédito,
que eram extremamente importantes para a Raízen aprovar o seu plano com esses credores, que são credores nacionais e internacionais. Pedro, volta na apresentação rapidinho e coloca aquela tabela, que acho que é o próximo slide. Isso. Então veja só, aqui é meio técnico, mas eu tenho que te passar. Então são debêntures de segunda, terceira e quarta emissão, a presença que teve dos credores, né, os percentuais, a deliberação que aconteceu ontem, 100% aprovaram o que aconteceu, e a reabertura em 8/6 às 11 horas da manhã. O próximo slide é uma parte da ata da CVM que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Então, olha, não houve reprovação ou abstenção, ficou, portanto, aprovado pela maioria dos debêntures em circulação presentes a suspensão da Assembleia Geral para a reabertura em 8 de junho de 2026 às 13 horas. Lembra lá da data 8 de junho de 2026? É sobre isso aqui. Ficou suspenso para que seja definitivamente deliberada a aprovação ou não do plano da Raízen. Vamos lá para as notícias que trouxeram essas informações aqui. Então, você vai ver aí, ó, Visão Agro, Raízen já tem adesão para aprovar o plano, e bondholders, né? Bondholders são quem tem os títulos na mão, entram na conta. Pode passar para a próxima, nem precisa descer, Pedro. Assembleia de Debenturistas da Raízen aprova a suspensão para reabertura em 8 de junho, investing.com. Pode ir na Reuters. Credores da Raízen iniciam avaliação de reestruturação da dívida de 12,8 bilhões. Faz parte dessa notícia de ontem. Pode abrir aí também, por favor. Bloomberg. Você está vendo o nível de notícia que a gente está trazendo para você. Raízen obtém apoio de credores para plano de recuperação extrajudicial, dizem fontes. Você viu também. E por fim, a Times. Olha só, Raízen, debenturiza aprova adesão ao plano de recuperação extrajudicial. Tudo isso aconteceu ontem, dia 3/6. E agora nós vamos abrir a ata para você ver como é que é. Se você nunca viu, ó, tá vendo? Ó, abriu aqui uma ata, pode ir descendo, Pedro. Vai passando. Ó, isso aqui é uma ata. Eu quero descer bastante, ó. Quais são as deliberações e tudo mais. A gente consegue fechar aquele canto lá para ficar em tela cheia? Como assim mesmo? Pode descer mais, que eu quero mostrar um negócio pro nosso telespectador aqui, pro nosso amigo. Ó, assinado, ó. Pode descer, 3 de junho. Isso aqui é a ata oficial, tá lá na Comissão de Valores Mobiliários, tá? Pode descer. Quero chegar num ponto interessante aqui do nosso vídeo, que a gente já tinha dito isso e tá aqui, ó. Apresentação do plano, tá vendo aqui, ó? Eu tô mostrando aqui que a minha tela tá aqui, então você tá vendo aqui comigo, tá? Disclaimer, que é a apresentação, a introdução, vai descendo. Aí, ó. As propostas, ó. Proposta de pagamento, 3 opções oferecidas em reais, ó. Tá vendo, ó? Aí agora a gente vai entrar, ó, Raízen Combustíveis, Raízen Energia, 25 centavos da ação ordinária, pode descer. Pode descer, Pedro, opção 2, default, resumo executivo. Quem são? Porque a gente vai entrar nesse assunto agora. Resumo executivo, ó. Participação acionária atual, Shell e Cosan e outros ali, ó, 44. Participação acionária após implementação do plano, ó. Tá vendo, ó? Credores sujeitos, ó, 71,8%, 82,8%. Vai mudar o controle da companhia após a aprovação do plano. É sobre isso que a gente vai falar agora. A companhia vai ser dividida em duas. Pedro vai trazer aqui como é que ficou. Tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Inclusive, a gente não tinha essa informação ontem, né, Pedro? Exatamente. E a gente já trouxe isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma apresentação do vídeo que a gente fez ontem. Só inserimos essa questão da ata e do que aconteceu. E eu falo que Deus sempre age na vida da gente. Foi ótimo para trazer para você um vídeo que não existe. Esse vídeo, igual esse vídeo, não tem nada. Tem aquelas notícias que eu trouxe para você, que hoje são todas as que foram publicadas até agora. Nós estamos gravando esse vídeo 3 horas da tarde, no dia 4/6, feriado de Corpus Christi. Não tem nada que não seja isso que a gente trouxe, tá? Então agora a companhia vai ficar 2 partes, Raízen Combustíveis e Raízen Energia. Um ponto importante, quem ficar na parte de energia está sujeito às intempéries do clima, porque é agro. Já nos combustíveis, Shell, a distribuição, tem menos risco, né? E a empresa vende isso como uma organização
E o que vai precisar acontecer? Quem vai mandar nessa empresa daqui para frente? Quem vai fiscalizar se o plano vai ser cumprido? Né? Nessas duas pernas que a empresa vai ter. Né? O que acontece? Provavelmente vai ser criado um comitê de credores, tá? Um executivo que toca a reestruturação, um conselho remodelado, uma regra para decisões. Muito provavelmente Rubens Ometo não vai ter mais voz ativa. Fala-se que ele vai aportar 500 milhões, eu não acredito, através da Água Santa, mas a Shell está se comprometendo a aportar 3,5 bilhões de reais para dar início nessa reestruturação por o plano em andamento. E aqui esse número puxa para o direito, do jeito que você precisa levar para a sua vida. Não basta combinar pagamento, tem que combinar quem vai acompanhar o pagamento. Então, vai aprovar esse plano, vai fazer toda essa reestruturação e como o plano vai ser executado na prática, no dia a dia. Estamos falando de governança. Daqui para frente vai ter muito dono nessa companhia, né? E aí vai ter que ter um conselho de acionistas ainda maior, porque ela é mais concentrada. Você viu lá, 44% para a Shell, 44% para a Cosan, 12% para outros. Agora pode ser que fique 80% para outros credores, com dívida para pagar ainda. Então, é algo que precisa de muita administração. O mercado respondeu na hora. Quando a Raizen colocou que essa era a aposta, o mercado jogou a ação para baixo. Quando saiu a notícia de que os debenturistas iam aprovar o plano, o mercado reagiu e a ação subiu. Então, olha como é a percepção das coisas. E o que isso mostra na sua vida, meu amigo e minha amiga? Que empresa não quebra só na lavoura, ela quebra no balanço, e se você não perceber o que está acontecendo com velocidade, você pode ter um fim parecido com esse. Só que sem a força gigantesca da companhia. Olha como é importante hoje, nesse cenário que levou essa companhia gigante para esse ponto de inflexão, de ter que vir para os seus credores e dizer, olha, eu não tenho como pagar, eu preciso renegociar, eu preciso que exista saídas. Você, se não fizer nada, você não tem essa força e aí você pode ficar sem as melhores condições e as melhores ações para fazer. Então aqui ficam 3 lições desse vídeo. Lição 1, empresa não quebra só na lavoura, quebra no balanço. A Raizen produz, vende e fatura, assim como você, e mesmo assim a estrutura de dívida engasgou o caixa e a sua fazenda pode acontecer a mesma coisa se você não olhar para os seus números. Nenhuma empresa sobrevive deixando dívida, prazo e garantia no piloto automático, olhando só para a produtividade sem um plano de negócio adequado para a gestão de crise. Lição 2, quem não decide é decidido. A opção B existe para quem fica parado, a gente já mostrou. É difícil, mas essa é a realidade. E isso não é só de Raizen, é sua dívida no banco, seu contrato de arrendamento, seu barter, sua renegociação, suas dívidas para o presente e o futuro. Sem ação, sem assessoria, sem ajuda, você pode chegar num ponto de não retorno. E a lição 3, negociar antes é a força, não a fraqueza. Muito produtor rural fica guardando para isso, eu estou devendo, eu não sei como é que eu vou pagar, não fala para ninguém, tem vergonha, não quer que ninguém saiba. A hora que a água já está ali para derrubar o dique, para invadir a casa, é que ele fala, e agora o que eu faço? Pode ser muito tarde, pode ser que se machuque. E a maior empresa do setor decidiu fazer isso, porque você não pode vir fazer. Vai ter um momento de dificuldade, vai ter um momento de desconfiança, mas com uma assessoria, com um caminho, você pode seguir. O número volta a puxar o direito do seu jeito na sua escala. A sua maior arma na sua renegociação não é raiva, não é falar do governo, não é falar do que está errado, nem rezar. Ajuda, claro que ajuda, também tenho minha fé, mas agir é mais importante nesse momento. Você precisa ter número, prova, contrato bem feito e uma possibilidade de revisar isso de acordo com as regras. Então, para finalizar aqui como advogado, para te ajudar, além de trazer todos esses dados da Raizen, que é um assunto que interessa a muita gente. 3 perguntas que eu chamo de raio-x da estrutura da fazenda. É muito importante, pega papel que é por aqui que a gente vai fechar, tá? Quanto da sua receita do ano já está comprometida com dívida e arrendamento antes de você colher qualquer grão, qualquer fruta, vender qualquer animal, extrair qualquer produto animal?
Se a resposta for não sei, esse é o seu primeiro problema. Foi exatamente o não sei a hora certa que apertou a gigante. Tá? Então você precisa ter isso na ponta da língua. Pergunta 2. Se a sua safra cair 20% ou o preço do seu produto cair 20%, você ainda paga as parcelas, paga as suas contas? Faz essa conta agora, porque a Raizen levou safra ruim e preço fraco ao mesmo tempo e isso estourou o caixa. Clima e mercado não pedem licença. Pergunta 3. Você tem prova documentada de tudo que você fez, da sua margem, do seu custo, do seu contrato? Ou você só tem em memória, na palavra, em conversa de WhatsApp, ou seja lá o que for, um caderno? Porque na hora de renegociar, memória não vale nada, vale prova. Respondeu as 3 perguntas? Então, se você já está fazendo o que a maioria não faz, olhando para a sua propriedade como uma empresa e não como sorte, e não como a ideia de que o agro é diferente, mas não é diferente na administração, é uma empresa como qualquer outra. Eu preciso fechar com a outra metade, porque a autoridade não se vende. Não é o fim da Raizen, a gente viu, vai aprovar isso. Continua sendo uma empresa operacionalmente gigante, relevante, moe cana, produz e distribui combustível todo dia. Recuperação não é falência, é reorganização. E eu ganho sim a minha vida fazendo isso, trazendo reorganização para a vida de produtores rurais. Exatamente como eu trabalho, de forma honesta, verdadeira, sem te empurrar nada, simplesmente trazendo informações para você tomar decisões. Se for conosco, que vamos te ajudar, estamos com as portas abertas e gostaria muito, mas busque um advogado especialista em agronegócio para te ajudar. A decisão é sua, o assessor é você quem decide, o advogado é você quem decide, olhando para o seu caso, mas a única coisa que você não pode deixar, se estiver numa situação limite, é de procurar ajuda imediatamente. Eu estou aqui para te abrir o olho para o tamanho do jogo que você está jogando. E o jogo hoje é muito duro, muito difícil. Estrutura, decisão e prova. O agro brasileiro vai continuar forte, mas a força sem gestão vira um risco incalculável. E gigante nenhum se aperta e quebra sem ter uma leitura de que isso pode acontecer e com uma ação contundente. Essa é a virada que separa o produtor rural do empresário rural. É isso que eu queria te dizer. Vamos acompanhar segunda, terça-feira o que está acontecendo e se sair alguma coisa nova, a gente faz um vídeo extra para você saber e postamos aqui e nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou, se você concordou, discordou. É muito importante. Dá aquela hypada no vídeo, compartilha com quem for seu amigo e que você acredita que pode gostar disso. Beleza? Nossos contatos estão aqui no final do vídeo. Estamos aqui para te ajudar sempre. Eu sou o Bruno Mazo, sempre um prazer estar com você. Fique com Deus, um abraço. Até a próxima. Valeu!